Hello, everybody! Olá, pessoal! Professora Michele, de inglês, com vocês aqui mais uma vez na plataforma Gonçalves Dias, com o projeto Estudaê, uma iniciativa do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Estado de Educação do Maranhão. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez aqui na plataforma. Na nossa aula de hoje, para a primeira série, nós vamos trabalhar de um assunto que é muito recorrente também. Eu já falei isso na nossa aula introdutória, mas é uma verdade. Todos os estudantes, todo mundo que está tendo contato com a língua inglesa, sempre se questiona em relação é o inglês americano ou o inglês britânico, né? Quer dizer, é o inglês que se fala nos Estados Unidos ou o inglês que se fala no Reino Unido, nos países que compõem esse bloco, como, por exemplo, a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia, o País de Gales e assim por diante. Bom, então a gente começa a nossa aula sobre American English versus British English, que seria essa ideia do inglês americano versus o inglês britânico, que não é uma disputa, tá? Nós vamos falar um pouquinho das diferenças e das semelhanças que a gente pode considerar como chave para dar alguns exemplos para vocês. Então, nós começamos com dois questionamentos para que a gente inicie essa conversa. O primeiro, have you ever heard about English variations? Você já ouviu sobre variações do inglês? Então, eu imagino que você ouviu, por exemplo, a questão do inglês americano e do inglês britânico em algum momento. Além disso, what do you know about that? O que você sabe a respeito disso? Você sabe alguma diferença? Provavelmente você pensou em diferenças de sotaque, em diferenças de pronúncia, em diferenças de palavras. Então, quando nós pensamos em diferenças ou mesmo semelhanças, a gente está pensando em relação a diferentes aspectos linguísticos que formam esse idioma, tá bom? Então, para a gente iniciar, assim como o português, o inglês também tem variações. E essas variações ocorrem por diferenças culturais e diferenças linguísticas, como eu falei para vocês, algumas estruturas. Então, por exemplo, ortografia é um aspecto que nós vamos ver diferença. A forma que as letras estão sendo posicionadas na palavra. A pronúncia está associada, por exemplo, com a fonética, com o aspecto da fonologia da língua. Então, nós temos características específicas. Então, da mesma forma que nós temos palavras que são compreendidas de uma forma no Brasil e palavras que são compreendidas de um outro jeito em Portugal, nós vamos ter também situações de variações dentro do próprio Brasil. Então, nós temos variações também de uma região para outra região. E aí nós vamos falar a respeito disso agora quando a gente pensa nos tipos de variação. E aí, no caso, quando nós pensamos no inglês britânico e no inglês americano, nós também vamos reconhecer que existem diferentes tipos de variação. Então, por exemplo, a variação associada a lugar, que é a variação diatópica. Em um lugar, isso está associado com a questão geográfica, questão territorial, tá bom? Então, por exemplo, pensando primeiro no português, tá? Então, se nós analisarmos, aqui no Nordeste, Maranhão e outros estados, nós falamos macaxeira. Se você vai em Goiás e você quer, por exemplo, comer macaxeira frita, no cardápio em alguns locais vai estar escrito mandioca, ok? Mas se você vai em São Paulo, vai estar escrito aipim. É a mesma coisa. Mas em cada local eu tenho uma conotação. Vamos pensar na língua portuguesa que nós temos aqui no Brasil e lá em Portugal. Vamos pensar, por exemplo, em uma palavra. Em Portugal, tem uma palavra que eles chamam frigorífico. Frigorífico, para nós, aqui no Brasil, remete a um lugar que você encontra carne e tal. O que é o frigorífico no português de Portugal? A geladeira, que nós chamamos de geladeira, tá? Então, essas diferenças estão associadas a lugar. Por isso que ela é chamada de diatópica, porque está associada ao
topos, ao local, tá? A variação de tempo, diacrônica. O que é a variação temporal? É nós pensarmos que alguns anos atrás se falavam algumas palavras e hoje se utilizam outras. Por exemplo, também na língua portuguesa, para depois a gente ir para o inglês, tá? Então, por exemplo, hoje em dia nós falamos você, mas esse você, há séculos atrás, ele era falado como vossa mercê, que depois virou vós mercê, como uma forma de você ter uma mudança no tratamento das pessoas. Isso se aplica também à questão das palavras, das gírias, das expressões que são usadas por diferentes gerações. Há muito tempo atrás, por exemplo, se falava supimpa, para falar de uma coisa legal, de uma coisa bacana. E aí, hoje em dia, se eu chego para um jovem e eu falo supimpa, como vocês aí estão acompanhando essa aula, talvez você nem saiba o que a palavra significa, tá bom? Diastrática está associada à classe social. Então, às vezes, você tem determinados grupos, tanto associados à questão econômica, por exemplo, uma questão profissional, por exemplo, que podem ter vocabulários que são associados a esse grupo. E aí você vai ter diferenças entre diferentes grupos sociais que usam palavras que nem sempre são de conhecimento de outros grupos ou de grupos diversos. E, por fim, nós temos a variação diafásica, que é essa variação associada à situação comunicativa. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente formal, eu adequo a minha forma de me comunicar de um jeito. Se eu estou entre amigos, se eu estou com a minha família, se eu estou em um outro ambiente, eu também faço essas adequações. Então, isso impacta na forma de você se comunicar, certinho? E isso acaba gerando as variações. Vamos falar agora do inglês americano e do inglês britânico especificamente. Então, tenha em mente que várias dessas modificações ou dessas diferenças estão associadas àqueles aspectos que nós citamos. O local, ou a questão do tempo, ou a questão do contexto. Vocês observam esse tipo de caracterização ou de contextualização. Uma das diferenças mais conhecidas quando se pensa no inglês americano e no inglês britânico está na pronúncia. Então, existem palavras que no inglês britânico são pronunciadas de um jeito e no inglês americano de outro. Por exemplo, a palavra água. Água em inglês, no inglês britânico, o T é pronunciado. Então, eles dizem water. O T, você emite o som, a pessoa fala o T, water. Se você assistir, por exemplo, vídeos na internet de uma série britânica, você vai perceber isso. No inglês americano, esse T no meio da palavra, ele não é pronunciado. Ele tem um som quase de R, water, tá? Então tem uma diferença, water, water. Tá? Então, você percebe uma distinção entre os dois sons. Outro exemplo é em relação à tonicidade ou o estresse que se dá à entonação da palavra. Então, por exemplo, a palavra que está aqui no quadro, address, ela é pronunciada de formas diferentes. No caso de... lembrando, address é uma palavra que significa duas coisas em inglês, tá? Ela pode ser um substantivo, que aí representa endereço, ou você pode ver como um verbo, que seria o verbo address, que é você direcionar algo. Então, por exemplo, he addressed the word to somebody. Então, por exemplo, ele direcionou a palavra, ele direcionou o questionamento. Um outro exemplo para vocês terem essa ideia de movimento. He addressed the email to somebody. Ele direcionou o e-mail para uma pessoa, tá bom? Então, voltando à questão da pronúncia. No inglês americano, a tonicidade é na primeira sílaba. Dress,
tá? Então você tem uma sílaba mais forte, como se a gente chamasse em português a sílaba tônica, tá? E no inglês britânico, a sílaba mais forte é dress, a dress, tá? É uma nuance bem pequena, tá bom? E é por isso que eu coloquei aqui. A pronúncia, ela pode afetar o entendimento. Então, às vezes, a pessoa vai ouvir, vai estranhar um pouquinho, mas isso não vai prejudicar o processo comunicativo entre elas, tá bom? Então, quando eu falo address ou address, perceberam a diferença? Então, quando a gente observa essas características ou essas nuances de pronúncia, você está observando e percebendo essas diferenças na questão do sotaque, ok? Aqui tem diferença na ortografia. O que é ortografia? É a forma de você escrever a palavra. Então, tem várias palavras que, às vezes, o estudante olha e pensa, tá errado isso aqui. Então, por exemplo, o verbo travel. No inglês britânico e no inglês americano, você tem diferença na questão da tonicidade. E isso impacta, por exemplo, quando você coloca um sufixo. Porque a regrinha é, se a sílaba tônica é a última, você dobra, e é formada por consoante, vogal e consoante, você dobra a última consoante. Então, às vezes, você vai ver o verbo viajar com 2 L's no final e, às vezes, com um L só. Tá errado? Não. É porque são diferenças entre o inglês britânico e o americano. Então, por exemplo, a palavra cor, no inglês britânico tem um U, color. No inglês americano não tem. Centro, no inglês britânico é T-R-E no final. No inglês americano, T-E-R. As duas formas são aceitas, depende sempre do público e da região, refletindo essas variações. Outra diferença gramatical, passado de verbos. Observa que no inglês britânico, os verbos sonhar, aprender e dividir são considerados verbos irregulares, tá bom? E olha, por que eu estou dizendo isso? Porque a forma que eles terminam na sua conjugação é diferente dos verbos americanos, que são considerados no inglês americano, que considera esses mesmos verbos como verbos regulares. Por isso que você vê aqui a questão da regularidade verbal. O que é o verbo regular? É aquele verbo que sempre que vai para o passado, ele recebe um ED no final. Professora, se eu estou me comunicando no inglês britânico e eu uso o ED, tá errado? Você vai encontrar uma diferença entre o nativo, mas ele vai entender? Vai, não vai ter problema em relação a isso. Aqui nós temos algumas diferenças que é o que mais se torna evidente no inglês, que é a questão do vocabulário. Palavras que no inglês americano se escreve de um jeito e que se pronuncia de um jeito, e palavras que no inglês britânico tem um jeito completamente diferente. Por exemplo, elevador. No inglês americano, elevator ou elevator. No inglês britânico, lift. É o elevador. Lift também significa outras coisas que eu vou deixar para um próximo momento. Caminhão. No inglês dos Estados Unidos, truck. No inglês britânico, lorry. A UEMA, inclusive, fez um vestibular para, se eu não me engano, o público mais 60 mais. Caiu um texto justamente relatando uma notícia sobre um acidente com um caminhão. E aí apareceu a palavra lorry. Apartamento. Nos Estados Unidos, apartment. No Reino Unido, flat. E férias, você pode ver vacation ou... no inglês britânico, holiday. Aqui nós temos pequenos fragmentos textuais para a gente trabalhar a parte da leitura e da interpretação. Primeira pergunta, né? Um exercício para a gente demonstrar esse tipo de diferença. O que o diálogo entre Liam e seu colega revela sobre a comunicação entre falantes do inglês britânico e do inglês americano? Vamos olhar então o diálogo. Liam just moved to New York from London. Então, ele acabou de se mudar para Nova York. E ele é de Londres, britânico, portanto. On his first day at work, he asked a colleague, where is the lift? Então, no primeiro dia de trabalho, ele perguntou para o colega dele, onde que está lift?
o elevador. O colega olhou confuso e respondeu, do you mean the elevator? E aí o Liam sorriu e falou, oh, right, elevator. Então ele falou, sim, tá certo, elevador. I keep forgetting I'm in America now. Eu continuo me esquecendo que eu estou na América agora. Lembrando que América é a forma que os norte-americanos usam para se referir aos Estados Unidos, tá bom? Então nós temos como resposta correta as diferenças nesse vocabulário do britânico, que se mudou de Londres para Nova York, e a forma que um nativo americano entendeu aquela comunicação. Então, pode causar uma confusão inicial? Para alguns, sim, mas não vai necessariamente comprometer a questão da comunicação, certinho? Próxima pergunta tem um cartoon. O cartoon é um tipo de texto que traz imagens para vocês, e aí vocês conseguem fazer algum tipo de associação. Duas mulheres, e observa que elas estão em diferentes andares, né? Quando você analisa o elemento verbal. Mas as duas estão dizendo a mesma coisa. I live on the first floor. Eu moro no primeiro andar. Então, vamos entender um pouquinho o que é isso, o que está acontecendo. O que esse cartoon mostra sobre as diferenças entre o inglês britânico e o inglês americano? Voltando para cá, nós temos que no inglês americano, culturalmente, eles usam esse termo first floor para falar do térreo. Ou seja, eles começam a contar o térreo como o primeiro andar. Já os britânicos consideram o térreo como um andar separado. E aí eles começam a contar térreo primeiro e depois o primeiro andar, tá bom? Então, é mais ou menos o que a gente tem aqui no Brasil, tá? Então, a gente tem como resposta correta essa diferença. Enquanto que a americana tá no térreo e ela chama esse térreo como primeiro andar, o britânico considera o primeiro andar aquele que está acima do térreo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na sequência, a gente tem aqui outra frase, duas frases, demonstrando essa variação. The theater was in the center of the town. A frase sendo pronunciada pelos dois nativos, um britânico e um americano. Analisando as duas sentenças escritas, usando as variações do inglês britânico e do inglês americano, quais as palavras têm grafia diferente. Então, a gente observa a letra A mostrando justamente aquela troca das letras que eu mostrei para vocês, no caso das variações ou das diferenças ortográficas. Teatro, no inglês britânico e americano, tem uma inversão entre a letra R e a letra E, ou a letra E e a letra R, e a mesma coisa acontece com a palavra centro, tá bom? Outra questão, aqui tem um fragmento de uma música do Harry Styles. Harry Styles é um cantor, e aí ele usa essa expressão, ou a palavra cinema, para compor a letra da música dele. O título da música também é Cinema. Então, olha lá na definição. O Harry Styles, ou Harry Edward Styles, ele é um cantor, compositor e ator britânico. Ou seja, ele vem do Reino Unido, tá bom? Se o artista fosse norte-americano, fazendo um trocadilho com a questão do nosso contexto, diferença entre o inglês americano e o inglês britânico, qual seria o nome da música dele? Como é que eu poderia trocar esse vocábulo? E aí a resposta seria movie theater. No inglês americano, nos Estados Unidos, quando se fala de filme, de cinema, eles usam os termos movie para falar de filme e movie theater para falar do cinema. E a nossa última pergunta de hoje é trabalhando com as palavras rubbish e bin, dois termos da língua inglesa. Esses dois termos que aparecem no cartoon, né, no aviso, rubbish e bin, indicam o uso do inglês britânico. Se esse aviso fosse reescrito no inglês americano, a gente teria que mudar o nome. Ao invés de rubbish, seria garbage ou trash. E ao invés de bin, seria can. E aí nós temos como pergunta, qual é o significado dessas palavras?
rubbish e bin. Rubbish, pelo contexto vocês podem identificar, é o lixo. E bin seria a lixeira. No inglês americano, a nossa associação ou a equivalência seria o garbage, ou trash, que é lixo, e a palavra que representa can, que seria a lata. Professora, mas can não é o verbo poder? Sim, a mesma palavra na língua inglesa acontece com muitos termos, pode servir tanto quanto um substantivo tanto quanto um verbo ou uma outra classe gramatical. A gente chama isso de polissemia, tá bom? Vários sentidos numa mesma palavra e o mesmo acontece com diferentes funções gramaticais, ok? Pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje e eu vejo vocês em uma próxima aula. Até lá e bye bye!